para iniciar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o capitão de mar e guerra Francisco Evandro Rodrigues Camelo, diretor do Centro de Análise Estratégica da CPLP. Sejam todos bem-vindos a esta palestra comemorativa dos 25 anos de criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Essa palestra conta com o apoio do Secretariado Executivo da CPLP. Temos a honra de contar com a ilustre participação como orador do excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, que nos brindará com uma palestra subordinada ao tema Os 25 anos da CPLP e o futuro da comunidade, com um balanço da gestão 2019-2021. Agradecemos a audiência de todos. Começaremos por ler uma biografia resumida do excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles. O embaixador Francisco Ribeiro Teles, embaixador da República Portuguesa, foi eleito secretário executivo para o biênio 2019-2020, estendido até 2021, pela 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, decorrida nos dias 17 e 18 de julho de 2018, em Santa Maria, Cabo Verde. Nasceu em 10 de maio de 1953, em Lisboa. É licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa. Experiência profissional. No período de 2002 a 2018, o embaixador Francisco Ribeiro Teles exerceu os cargos de embaixador na cidade da Praia, Cabo Verde, embaixador em Luanda, Angola, embaixador em Brasília, Brasil, e embaixador em Roma, Itália. E, em janeiro de 2019, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Como prêmios e condecorações, podemos citar 3 ordens portuguesas: Gran Cruz de Ordem do Mérito, Cavaleiro da Ordem do Infante Dom Henrique e Grande Oficial da Ordem de Mérito. Como ordens estrangeiras, o embaixador Francisco Ribeiro Teles foi agraciado com o número de 11, sendo que 3 do Brasil, a qual citarei somente Comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul, Cabo Verde, Medalha de Mérito Primeira Classe, Grécia, Comendador da Ordem do Fênix, Suécia, Comendador da Ordem da Estrela Polar, Venezuela, Comendador da Ordem do Libertador, França, 2 comendas, que cito somente uma, Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, México, Grande Oficial da Ordem da Águia Azteca, e Marrocos, Grande Oficial da Ordem Alauíta. Também citarei que o embaixador foi vencedor da primeira edição do Prêmio Francisco de Melo e Torres, em 2013, criado pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para distinguir o melhor diplomata econômico. Tenho a honra de passar a palavra ao excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles. Palavra com Vossa Excelência. Muito obrigado. É um gosto estar aqui convosco e é com muito prazer que aceitei este convite do diretor do CAI em Maputo para, no fim de contas, fazer um pouco o balanço do que foi a minha gestão à frente da CPLP neste mandato de 2 anos e meio. Portanto, é um mandato de 2 anos com prolongamento, como se diz na gíria futebolística,
tendo em conta a situação pandémica. Por isso é com muito prazer que estou aqui. Agradeço ao Sr. Comandante Evaldo Camelo a oportunidade que me dá de fazer um pouco aquilo que eu já fiz em Luanda perante os chefes de Estado e de Governo no final da Cimeira, que é um balanço da minha gestão, que no fim de contas foi marcada sobretudo pela crise sanitária provocada pela Covid-19. Mais de metade do meu mandato foi resultado disso, de forma que nós tivemos aqui na CPLP, fomos de repente confrontados com esta situação e tivemos de nos readaptar a uma nova realidade, de forma que tivemos de reorganizar reuniões, recalendarizá-las, enfim, as reuniões aqui em Lisboa mesmo do próprio Comitê de Concertação Permanente a nível de embaixadores, que eram sempre presenciais, passaram a ser virtuais. Houve que acomodar horários, que não é fácil, numa organização que está espalhada pelos quatro cantos do mundo, conciliar horários com Timor e com o Brasil, de maneira que houve que enfim, fazer toda uma nova aprendizagem, mas acho que o ponto final foi bastante positivo. Os trabalhos não foram interrompidos, até criámos uma nova dinâmica, e isso apraz muito salientar e sublinhar, quer o empenhamento do secretariado, quer o próprio empenhamento dos Estados-membros em poderem levar avante a agenda da presidência cabo-verdiana. Portanto, eu queria sublinhar no início aquilo que mais, digamos, relevante se passou durante estes 2 anos e meio. Começaria por referir, portanto, por um lado, aquilo que já é uma tradição da CPLP, que foram as missões de observação eleitoral que nós realizámos em 3 países. Realizámos em São Tomé e Príncipe, em Moçambique e na Guiné-Bissau, para acompanhamento quer de eleições legislativas, quer de eleições presidenciais. Depois também queria sublinhar o apoio de emergência humanitário a Moçambique após a passagem dos ciclones Idai e Kenneth em março de 2019, em que isto vale a pena sublinhar, em que pela primeira vez a CPLP criou uma rúbrica específica no fundo especial, digamos, um fundo para apoio de emergência a Moçambique, e em que recebemos a contribuição de mais de €1 milhão. Foi a primeira vez que a CPLP atuou nesse registro, digamos assim, e acho que foi uma boa resposta. Também queria sublinhar a realização de uma missão técnica de acompanhamento do processo de adesão da Guiné Equatorial à CPLP, que de certa forma levou ao estabelecimento de um programa de apoio à integração da Guiné Equatorial na CPLP, que está em vigor. Portanto, esse programa tem, digamos, a vigência de 2 anos, 2021, 2022, está atualmente em implementação, e é óbvio que esse programa implica inequívocas decisões políticas por parte das autoridades daquele Estado-membro, da Guiné Equatorial, em relação à sua própria implementação. Mas pela primeira vez na CPLP temos um programa de apoio à integração da Guiné Equatorial na CPLP, que é um programa que está devidamente orçamentado, está devidamente calendarizado, obedece a 6 eixos, e acho que é um programa realista e é um programa sólido, e penso que no final, no início de 2023, os Estados-membros da CPLP poderão estar em condições
de avaliar o impacto que esse programa teve, os progressos que esse programa teve na integração da Guiné Equatorial na CPLP. Portanto, isto digamos que era a terceira matéria. Depois também referir o reforço da cooperação da CPLP em situações de emergência, em diversos setores, da saúde à proteção civil, passando pela dinamização da componente de defesa e pela perspectiva de atuação conjunta em cenários de operações de paz e de assistência humanitária. E depois, naturalmente, aquela partilha de lições e de experiências que tivemos por ocasião durante a pandemia, a doação de equipamentos e a concessão de apoio sanitário no combate à pandemia de Covid-19. Eu recordo que logo no início da pandemia, nós conseguimos organizar reuniões com as redes nacionais de Institutos de Saúde Públicas dos Estados-membros da CPLP, que nos permitiu, logo no início, uma troca de informações sobre a situação pandémica em cada um dos países. Isso permitiu, por um lado, termos uma noção de como é que estava a evolução da pandemia nesses países. E, por outro lado, ainda conseguimos delinear algumas ações comuns a esse nível, a nível dos Institutos Nacionais de Saúde Pública. Depois, também, obviamente, que todos nos regozijamos com a instituição do Dia Mundial da Língua Portuguesa pela Unesco. Eu acho que é uma decisão que constitui um importante reconhecimento da relevância e da projeção internacional da nossa língua comum, que foi e continuará a ser a matriz identitária da CPLP. De forma que, muito sumariamente, era isto que vos queria transmitir em relação àquilo que foi feito e também dar conta da realização de diversas reuniões ministeriais com destaque para as áreas da saúde, da educação, da defesa e trabalho e assuntos sociais e depois, obviamente, a intensidade de reuniões que tivemos para o enquadramento estratégico da cooperação e também para o acordo sobre a mobilidade da CPLP que foi assinado em Luanda. Este acordo sobre a mobilidade da CPLP permitiu, enfim, foi o resultado de muitas reuniões que tivemos aqui em Lisboa sobre a excelente gestão e supervisão da presidência cabo-verdiana com diferentes ministérios. Foi uma negociação complexa, foi uma negociação intensa, que envolveu não apenas os ministérios dos negócios estrangeiros, os ministérios dos negócios estrangeiros de cada um dos países, mas também os ministérios da Justiça e da Administração Interna. De forma que finalmente chegou a bom ponto. O que é que nós podemos extrair e quais são aquelas áreas em que eu penso que é importante a CPLP, digamos, atuar desde já? Por um lado, e colocaria como primeira questão a operacionalização do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, que, no fim de contas, é importante que haja, digamos, uma ratificação rápida por parte dos Estados-membros relativamente a este acordo. Este acordo está a criar grandes expectativas junto dos cidadãos dos Estados-membros da CPLP e é importante que os países possam ratificar rapidamente esse acordo. Tenho a indicação de que Portugal, por exemplo, irá ratificá-lo já no próximo mês de setembro. Porque este acordo é importante por várias razões.
Se a CPLP tem funcionado bem a nível da promoção e da difusão da língua portuguesa, nunca se falou tanto português no mundo como se fala hoje em dia, e as projeções das Nações Unidas apontam para que o português possa vir a ser uma língua cada vez mais falada e possa vir a ser uma língua cada vez mais utilizada, sobretudo no continente africano. Eu recordo que as projeções das Nações Unidas apontam para que o português em Angola seja falado no final do século à volta de 140 milhões de pessoas, em Moçambique por 130 milhões, isto tendo em conta as projeções demográficas para esses países. Portanto, é importante que nós possamos corresponder a essas expectativas. Agora, este acordo é um primeiro passo para se criar aquilo que eu acho que tem faltado à CPLP, que é o sentimento de pertença da própria CPLP, da apropriação da CPLP pelos seus cidadãos. Porque, conforme referi há pouco, se a CPLP tem funcionado bem em diferentes setores, e esqueci de mencionar um setor onde tem funcionado muito bem, que é a concertação político-diplomática, onde temos conseguido fazer com que altos dirigentes de países da CPLP possam vir a ser eleitos para órgãos importantes no sistema internacional. Recordo a primeira eleição do engenheiro António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, onde na altura a CPLP teve importância, porque Angola estava no Conselho de Segurança e, enfim, deu na altura indicações preciosas de qual era o sentido de voto dos membros permanentes do Conselho de Segurança em relação à eleição do secretário-geral. Já no passado, na eleição do diretor-geral da FAO, do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, os brasileiros José Graziani e Roberto Azevedo, enfim, a CPLP também tem funcionado muito bem. E se eu, enquanto diplomata ou dirigente, percebo a importância da CPLP, a maioria dos cidadãos ainda não sabe de facto qual é a grande utilidade da CPLP. Eu, quando viajava para os países, para os Estados-membros da CPLP, e quando fazia conferências nas universidades ou nas escolas, a pergunta era sempre invariavelmente a mesma. Para que é que serve a CPLP? Digam-nos lá o que é que, de concreto, o que é que a CPLP já deu aos seus cidadãos. Este acordo sobre a mobilidade vai nesse sentido. Vai no sentido de ser um primeiro passo para que possa haver um sentimento de pertença em relação em relação à própria organização. Eu recordo que enquanto cidadão português e também cidadão europeu, dos programas que mais os portugueses fizeram-se sentir como pertencendo a um espaço, a uma cidadania europeia, foi a abolição das fronteiras, a circulação de pessoas e bens, o espaço Schengen, e foi também o programa Erasmus, onde os estudantes portugueses universitários puderam passar a circular pelas universidades europeias livremente. Isso é evidente que, com a CPLP, isso não pode ser possível de imediato. Há uma enorme descontinuidade geográfica entre os países. A CPLP não faz, nenhum Estado-membro da CPLP faz fronteira com o outro e, portanto, há sistemas jurídicos, o normativo jurídico é muito diferenciado de um país para o outro, o nível de desenvolvimento económico também é muito diferenciado, de forma que é difícil, numa primeira fase, poder-se estabelecer uma isenção total de vistos para os seus cidadãos. Mas, de qualquer forma, isto é um acordo que vai permitir abrir uma porta que não estava aberta até agora, para que haja uma implementação flexível e gradual desse acordo e que se possa caminhar para uma maior circulação no espaço da CPLP. E, portanto, o meu desejo é que saibamos
corresponder às expectativas que este acordo já criou e sejamos céleres e decisivos na sua concretização. Depois, uma segunda matéria que também é importante tem a ver com aquilo que foi decidido na Cimeira de Luanda. Foi o reforço da cooperação económica e empresarial e que, em boa hora, Angola coloca como tema central do seu mandato. O tema construir e fortalecer um futuro comum e sustentável abre caminho à criação do tão aguardado espaço de negócios e de investimentos mútuos na CPLP. Espero que, e o meu desejo é que daqui a 2 anos, à margem da próxima cimeira, tenhamos reunidas as condições para a realização de um grande fórum de cooperação económica da CPLP. A ideia é que possa começar a haver passos muito concretos para a constituição, digamos assim, desse quarto pilar e de que isso depois venha a consistir em avanços significativos na área dos investimentos, na área das parcerias, nas áreas de negócios. Não falo apenas no incremento das trocas comerciais, falo na agilização de processos, falo na possibilidade de empresários poderem circular de uma forma mais aberta e mais livre no espaço da CPLP. Falo na possibilidade de virmos a harmonizar instrumentos para uma melhor agilização das parcerias e nos negócios da CPLP. A ideia é que possa vir a ser já, digamos assim, marcada uma reunião das agências de investimento dos países, dos Estados-membros da CPLP, para que se estabeleça, digamos assim, um quadro de atuação de forma a poder implementar esse quarto pilar. Ainda recordo ainda esteve previsto no meu mandato a reunião da Agência de Investimento e também uma reunião tripartida de ministros do Comércio, da Indústria e das Finanças da CPLP. Isso, por causa da pandemia, não se chegou a verificar, até porque depois isso era para preparar a constituição do quarto pilar. Isso, de qualquer maneira, foi avante. A ideia é que Angola possa agora assumir a implementação dessa nova componente da CPLP e espero que possam vir a dar passos muito concretos para que isso venha a ser uma realidade no futuro próximo. Depois, a terceira questão tem a ver com a definição de um novo paradigma no relacionamento com os observadores associados da CPLP, cujo número tem vindo a aumentar significativamente desde 2014. A altura em que a organização tinha 3 observadores, sendo que após a Cimeira de Luanda passou a contar com mais de 30. Eu estou a falar da entrada como observadores associados de países como, a referir à América do Norte, países como os Estados Unidos e o Canadá, da Ásia, a Índia, da África, a Costa do Marfim, da Europa, a Espanha, a Roménia, a Grécia e a Irlanda. E, portanto, este aumento muito significativo de observadores espelha o interesse crescente pela nossa comunidade. Mas também, de certa forma, nos convoca a determinar mais claramente o que desejamos destas parcerias e como podemos maximizar os seus resultados em prol da CPLP. Isto, no fim de contas, o que nós necessitamos é de um novo regulamento para os países observadores, no sentido em que temos de avaliar muito bem e temos de refletir em que é que a CPLP pode ser útil a esses países e em que é que esses países podem ser úteis para a CPLP num quadro mutuamente vantajoso.
Depois, ainda uma quarta matéria que queria abordar convosco é o estreitamento da visibilidade internacional da CPLP e a consolidação das suas relações com outras organizações internacionais e regionais. Eu penso que é importante a CPLP aproximar-se cada vez mais das outras organizações internacionais, porque isso lhe dá visibilidade internacional e dá-lhe a possibilidade de, em parceria também com outras organizações internacionais, podermos estabelecer projetos de interesse comum. Eu ainda recentemente, mesmo antes do final do meu mandato, desloquei-me à União Europeia, a Bruxelas, para podermos ver em que é que a CPLP pode colaborar com a União Europeia, aproveitando a presidência portuguesa da União Europeia, e soube que, entretanto, tínhamos estabelecido um memorando de entendimento que datava desde 2007, mas que nunca tinha sido operacionalizado, e, no fim de contas, do que se tratou foi de repescar, digamos assim, esse documento e começar a trabalhar nele de forma a podermos tirar algum partido daquilo que já existiu no passado, colaboração entre a União Europeia e a CPLP. Já há aqui pontos focais, quer na CPLP, quer em Bruxelas, na União Europeia, preparados para, digamos, operacionalizar esse documento. Também tive a oportunidade de estabelecer contacto e também assinámos um memorando de entendimento com a Organização da África, Caraíbas e Pacífico, a ACP. Porque também devemos aproveitar o facto, neste momento, o secretário-geral dessa importantíssima organização, que envolve à volta de 87 Estados, terá à sua frente um cidadão que vem de um Estado-membro da CPLP. Recordo que o atual secretário-geral é o ex-ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote. Isso faz com que a CPLP possa ter a vantagem de estabelecer essas parcerias, aproveitando a presença ou a liderança de um cidadão angolano à frente dessa organização. O próprio secretário-geral Chicote esteve em Lisboa há cerca de um mês, conversámos sobre o que é que poderíamos desenvolver nessa matéria e também decidimos começar a implementar uma parceria que eu penso que tem tudo para dar certo. Depois, outra matéria que também eu referi na cimeira do ano foi que podemos dar voz à CPLP nas organizações internacionais e, sobretudo, no órgão mais importante das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança. Nós vamos ter, nos próximos anos, a presença continuada de Estados-membros no Conselho de Segurança. Eu recordo que o Brasil já está eleito para o biênio 2022-2023, depois seguir-se-á Moçambique, que é candidato ao biênio 2023-2024, e Portugal, que também é candidato para 2027-2028. Isto dá uma continuidade de presença de Estados-membros da CPLP no Conselho de Segurança, e é importante que esses Estados-membros possam vir a falar também em nome da CPLP. Eu recordo, por exemplo, aqui, até para referir uma questão muito premente e dramática, que é a situação que se vive em Cabo Delgado, poder haver Estados-membros da CPLP que possam abordar no Conselho de Segurança a problemática da situação em Cabo Delgado e, eventualmente, propor medidas de atuação a esse nível. De forma que é importante sublinharmos isto, é importante darmos visibilidade à CPLP e nada melhor do que essa visibilidade possa vir a ter lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Finalmente, na vertente interna, portanto, procurei dar continuidade ao trabalho dos meus antecessores, no sentido de dotar maior eficácia, rapidez e transparência nos procedimentos e atividades do Secretariado Executivo.
Durante este meu mandato foi possível rever com Portugal o acordo de sede da CPLP e creio que demos um contributo para a reflexão sobre a representatividade das nacionalidades dos Estados-membros na estrutura do secretariado. Depois ainda, também já agora informo que em relação ao orçamento da CPLP, que o orçamento da CPLP tem um crescimento zero desde 2015. E ao mesmo tempo que assistimos ao incremento das demandas e das responsabilidades do secretariado executivo. Mas é justo reconhecer o esforço feito pelos Estados-membros para liquidar as suas contribuições nos últimos tempos, nos últimos meses. Isso apraz-me sublinhar enfim, a contribuição que Estados-membros que estavam em dívidas com a CPLP regularizaram a sua situação nos últimos tempos. Isso é muito bom para a própria organização, porque dá, digamos, uma folga financeira para prosseguir as suas atividades. De forma que este é, digamos, o estado da arte, isto é, o plano em que deixo a CPLP para o meu sucessor, o Dr. Zacarias da Costa, uma pessoa, um diplomata muito hábil, facilitador de consensos e que com certeza fará um excelente lugar à frente dos destinos da CPLP, juntamente com a presidência angolana, pelo que conheço de Angola, país que conheço bem, fui embaixador em Angola durante 5 anos, conheço bem a diplomacia angolana, conheço bem as instituições angolanas e também tem tudo para dar certo, de forma a que a CPLP possa, digamos, criar novos ímpetos e afirmar-se cada vez mais como uma instituição muito importante para o dia-a-dia dos seus cidadãos. E, muito sumariamente, era isto que eu queria transmitir. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles. Passamos agora à fase de algumas perguntas da nossa audiência. Eu já tenho aqui uma primeira pergunta e incentivo os demais a fazerem as suas perguntas, tanto pelo chat do Zoom, como também pelo chat do YouTube. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é do senhor Ronaldo Chissano, que ele fala o seguinte: como o senhor olha o intercâmbio econômico e a mobilidade dos cidadãos na comunidade no apoio e potencialização dos projetos dos Estados-membros como uma das premissas da criação da comunidade? Então, vou repetir: como o senhor olha o intercâmbio econômico e a mobilidade dos cidadãos na comunidade no apoio e potencialização dos projetos dos Estados-membros como uma das premissas da criação da comunidade? Ele ainda acrescenta uma segunda pergunta direta ao senhor, perguntando se o senhor é apologista na criação de um fundo comum da CPLP para potenciar a cooperação entre os países da organização. Se o senhor é apologista da criação de um fundo comum da CPLP. Então, são essas duas primeiras perguntas, aguardando as demais pelo nosso chat. Palavra com Vossa Excelência. Obrigado. Bom, em relação à primeira questão, eu acho que é evidente que o intercâmbio económico está ligado à mobilidade. A ideia, por um lado, de termos este acordo sobre a mobilidade. Por outro lado, de termos um programa de Angola que coloca um ênfase especial na cooperação económica e empresarial. As duas questões estão muito ligadas e uma das matérias que com certeza será objeto de debate e eventualmente de medidas que possam vir a ser implementadas é precisamente facilitar o intercâmbio
através de uma maior agilização, por exemplo, de vistos em relação a empresários que pretendam fazer negócios ou estabelecer parcerias nos Estados da CPLP. Mas esta cooperação empresarial visa, sobretudo, criar condições para que surja, digamos assim, criar condições para que haja uma maior possibilidade de atuação da iniciativa privada nos Estados-membros da CPLP. Não são, digamos, os Estados-membros da CPLP são facilitadores. Podem entre si criar condições para agilizar procedimentos. Vou falar sobre os acordos de dupla tributação, a questão dos vistos, que já referi anteriormente. Mas o que visa, sobretudo, é também criar no nosso espaço melhores condições para que a iniciativa privada possa atuar nos países da CPLP, nomeadamente no mercado africano. Depois, em relação à segunda questão, que colocou um fundo comum para potenciar a cooperação, esse fundo já existe. Existe na CPLP, existe um fundo especial que, no fim de contas, digamos, é um depositário de tudo aquilo que os Estados-membros contribuem para projetos de cooperação na CPLP. Esse fundo existe desde a sua constituição e, portanto, está operacional e, enfim, tem intervido em determinados setores, nomeadamente nas áreas da saúde, nas áreas do ambiente, nas áreas da cooperação, do desenvolvimento, mas esse fundo especial já existe e digamos que é um fundo muito importante para a construção dos trabalhos da CPLP a nível da cooperação. Obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor embaixador. Temos mais uma pergunta do senhor Luiz Bernardino, de Lisboa, Portugal. Como envolver a sociedade civil e, em especial, os jovens nas dinâmicas da CPLP? O que fazer para que percebam mais e melhor a importância para o seu futuro da nossa comunidade? Então, repetindo, como envolver a sociedade civil, em especial os jovens, nas dinâmicas da CPLP, que fazer para que percebam mais e melhor a importância para o seu futuro da nossa comunidade. Palavra com Vossa Excelência. Bom, em relação, claro que os jovens são a nossa prioridade. Se nós pensarmos na população conjunta dos países da CPLP, a grande maioria dessa população é jovem. Portanto, tudo o que fazemos aqui e tudo o que delineamos é sobretudo pensado para os jovens, que são, no fim de contas, o grande potencial da própria CPLP. O envolvimento da sociedade civil já existe de certa forma, porque eu falei há pouco da questão dos países que se aproximam da CPLP e das organizações internacionais, que são os observadores associados. Mas nós temos outra categoria de observadores, que são os observadores consultivos. E temos cerca de 100 de observadores consultivos. E esses observadores consultivos pertencem, sobretudo, a organizações da sociedade civil. Não são Estados que estão ali, não são países que estão ali. São organizações da sociedade civil, que podem ser organizações de jovens. Existe agora, ainda recentemente, um pedido para a entrada para o observador consultivo do Parlamento Juvenil da Guiné-Bissau, só para dar um exemplo. E, portanto, esses observadores consultivos, até, olha, por exemplo, também estou a recordar a importância que tiveram algumas organizações da sociedade civil quando foi os ciclones em Moçambique, que se reuniram de emergência também e puderam estabelecer alguns projetos comuns de apoio a Moçambique em diferentes áreas, na
na área sanitária, na área de ocupação de edifícios, etc. Portanto, a sociedade civil é fulcral para a própria CPLP. Nós temos um quadro para a atuação da sociedade civil dentro da CPLP. Eu penso é que também nessa matéria é necessário dar outro incremento à participação dos observadores consultivos nos trabalhos da CPLP. Obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Temos mais duas perguntas. A primeira, do senhor Humberto Macaring: que desafios se colocam a cooperação efetiva da CPLP na componente da defesa, tendo em conta a situação que Moçambique atravessa? Essa, então, seria a pergunta do senhor Humberto Macaring. Que desafios se colocam a cooperação efetiva da CPLP na componente da defesa, tendo em conta a situação em Moçambique, que Moçambique atravessa? Palavra com Vossa Excelência. Obrigado. Bom, em relação à questão que me coloca, repare que quando surgiu o terrorismo em Cabo Delgado, toda a situação dramática a nível humanitário, a CPLP tomou posições públicas de apoio e de solidariedade para com Moçambique, para o governo de Moçambique, e pôs à disposição para, naquilo que pode fazer, poder de certa forma ser útil. E, portanto, nós aí fazemos, e a CPLP faz, aliás, Moçambique, Estado-membro fundador da CPLP, faz aquilo que Moçambique pediu ao PET que a CPLP possa fazer. E o que nos foi pedido muito concretamente, e recordo uma reunião a nível dos ministros das Relações Exteriores, dos ministros das Relações Estrangeiras, foi que, no fim de contas, nós sensibilizássemos as organizações internacionais para o que estava a acontecer em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. E foi isso que nós fizemos. Eu próprio estabeleci contactos na altura com a própria União Europeia, a dizer, alertá-los para essa situação. Aliás, a União Europeia já, obviamente, tinha conhecimento, mas de certa forma foi uma pressão mais para uma intervenção da União Europeia, a nível que Moçambique entendesse que fosse o mais adequado. Também falei com as Nações Unidas, também para sensibilizá-los para essa temática. Depois também fiz contactos com a própria SADC, uma das questões que, no fim de contas, foi clara desde o início, era de que o que se propunha para Cabo Delgado em termos de intervenção seria, obviamente, no quadro regional. E seria para além, digamos, dos projetos de cooperação bilateral que possam vir a existir, ou que já existem, entre a União Europeia e Moçambique por um lado, Portugal e Moçambique por outro. Mas aquilo que me foi transmitido foi que qualquer solução ou qualquer intervenção teria que ter, por um lado, o apoio de Moçambique para que isso pudesse, obviamente, enquanto Estado soberano, não podia deixar de ser de outra maneira, e por outro lado isso tinha de ser procurado num quadro regional, de forma que aí o que a CPLP, e foi isto que comuniquei aos embaixadores aqui em Lisboa, de que a nossa atuação, neste momento, iria sobretudo no sentido de sensibilizar a comunidade internacional para a situação de revolução que tem Cabo Delgado. Obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor embaixador. Temos ainda uma penúltima pergunta. Quais são as possibilidades que existem para que a cooperação a nível da CPLP abranja também a cooperação universitária, a inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico? Penso que as universidades podem jogar um papel fundamental na divulgação das atividades da comunidade e na criação de coesão entre o sistema universitário dos países membros. A pergunta do senhor Venâncio Chauk. Palavra com Vossa Excelência.
Sim, tem toda a razão essa pergunta e tem toda a pertinência essa pergunta. Também aí já existem mecanismos dentro da própria CPLP que permitem que haja, digamos assim, um intercâmbio muito significativo entre as necessidades do espaço lusófono, sobretudo a nível, conforme já referi, dos observadores consultivos, mas também queria referir as reuniões a níveis ministeriais que têm abordado essa temática e acho que vai estar cada vez mais, ou tem de estar cada vez mais na agenda das Nações Unidas, todas essas matérias que referiu. São uma componente essencial da própria CPLP e o meu desejo é que o futuro se venha a incrementar cada vez mais essa possibilidade de haver resultados concretos a nível da cooperação interuniversitária, sobretudo nas áreas que foram referidas. Obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Temos ainda espaço para uma última pergunta. Ela vem do senhor Francisco José Fadu, foi feito pelo YouTube. Para quando a criação de instituições centrais da CPLP, nomeadamente Tribunal, Banco, Provedoria de Justiça e outras? Palavra com Vossa Excelência. Repare, eu acho que a CPLP temos de ter noção de que a CPLP é uma organização que depende da vontade dos seus Estados-membros. Isto é, a CPLP será aquilo que os Estados-membros desejam que ela seja. E que temos de dar passos sólidos, temos de dar passos seguros, no sentido de consolidar, por um lado, aquilo que já existe e que é muito, e, por outro lado, estabelecer prioridades que são digamos, concretizadas no curto prazo. Aquilo que foi possível fazer em Luanda, que foi um acordo sobre a mobilidade, que é um passo muito significativo numa melhor circulação dos cidadãos dos Estados-Membros da CPLP, como digo, foi um esforço enorme da presidência cabo-verdiana. Foram negociações muito complexas e, portanto, de certa forma, desembocaram neste acordo. A própria cooperação económica também está a dar os seus primeiros passos. É importante que dê passos seguros, nem que sejam pequenos passos. Eu acho que todas estas matérias que referi são importantes, mas eu penso que devemos atender a determinadas prioridades, de forma também a não nos podermos dispersar numa série de matérias que são muito relevantes para a organização, mas cuja execuibilidade não se apresenta enfim, muito concretizável a curtíssimo prazo, de forma que as nossas prioridades neste momento são, conforme eu referi, a implementação do acordo sobre a mobilidade. É importante, muito importante, que seja ratificado rapidamente. É a constituição de uma nova componente empresarial da CPLP, com tudo que isso vai implicar a nível de investimentos, a nível de parcerias, até a nível da própria mobilidade dos empresários. Portanto, e também aquilo que também eu referi, digamos, a terceira questão, que é ver como é que vamos digerir, digamos assim, esta entrada de novos países e a utilidade que eles podem ter para a CPLP. Muito obrigado. Senhor embaixador, temos ainda, se o senhor permitir, mais uma pergunta que acabou de surgir, é da senhora Sara Lima, de Cabo Verde. Qual a melhor estratégia para difundir cada vez mais a CPLP nos países membros? E não só, uma vez que é notável o desconhecimento da CPLP junto à sociedade civil e principalmente para os mais jovens. Palavra com Vossa Excelência. Olha, a melhor forma, volto ao princípio, a melhor forma de darmos a conhecer a CPLP nos nossos Estados-membros é a CPLP apresentar-se também como uma organização para resolver os problemas das pessoas. E volto ao princípio, volto à questão do acordo de mobilidade. No dia
em que se perceberam que houve um acordo na CPLP que permitiu que os estudantes, que os artistas, que os investigadores, que os empresários podem circular de uma forma mais livre ou mais aberta no espaço da CPLP. Isso é o melhor contributo que a CPLP pode dar e a melhor publicidade que se pode fazer a uma organização como a CPLP. Senhor embaixador, como última pergunta, gostaria, aí uma pergunta minha a Vossa Excelência. Há uma discussão atualmente, a nível geopolítico, da migração do centro de gravidade do poder mundial do Atlântico Norte para a área Ásia-Pacífico. Ano passado, o CAI promoveu um seminário falando do triângulo estratégico da CPLP, cujos vértices são Portugal, Brasil e Timor-Leste. Como o senhor enxerga o novo secretário executivo vindo de Timor-Leste, conjuntamente com essa discussão da migração do centro de gravidade para a Ásia, como um fator positivo do secretário executivo, o senhor Zacarias da Costa, ser de Timor-Leste? Como o senhor vê isso como um bom sinal para o futuro da CPLP? Eu acho que Timor-Leste vai assumir pela primeira vez o secretariado executivo da CPLP. E conforme disse o Sr. Comandante, temos um país da Ásia que irá assumir essas funções. E só por si isso é relevante. Também, e dou-lhe um exemplo concreto do que é que pode vir a ser a importância de Timor-Leste nesse tal triângulo estratégico que referiu, é que se a CPLP tem Estados-membros que têm outras inscrições regionais, eu falo nomeadamente do Brasil, que pertence ao Mercosul. Angola e Moçambique estão na SADC. A Guiné-Bissau e Cabo Verde estão na CDAO. Portugal está na União Europeia. Portanto, todos os Estados-membros têm inscrições regionais diversas que, de certa forma, potenciam a própria CPLP. Eu costumo dizer que os países ganham escala ao pertencerem à CPLP, porque, no fim de contas, é uma organização pluricontinental que está espalhada em todos os continentes. A questão relevante, quanto a mim, em relação a Timor, é a entrada de Timor na mais importante organização asiática, e espero que o faça rapidamente, talvez no próximo ano, seja a ASEAN. A entrada de Timor na ASEAN vai também potenciar a própria CPLP. Desde logo porque, com a entrada de Timor na ASEAN, o português passa a ser língua oficial da própria organização. E, portanto, temos um país que fala português nessa organização. E também a possibilidade de Timor poder vir no seio dessa própria organização, tal como os outros países fazem nas diferentes organizações regionais onde estão inseridos, poder dar visibilidade à CPLP e poder também aí estabelecer parcerias com essas organizações. De forma que, através de Timor-Leste, a CPLP consiga que no futuro, e como disse bem, o centro de gravidade está-se cada vez mais a deslocar para essa região, no futuro, a poder haver um intercâmbio mais direto e uma relação mais próxima da CPLP com uma organização com uma importância da ASEAN. Senhor embaixador, muitíssimo obrigado. Encerramos a fase do debate e, se o senhor me permita, farei inicialmente os agradecimentos e passarei a palavra ao senhor para encerrar esta brilhante palestra. Então, excelentíssimo senhor embaixador Francisco Ribeiro Teles, o Centro de Análise Estratégica agradece
imensamente a disponibilidade do senhor de proferir essa palestra. Logo em seguida, a Cimeira de Luanda, nos atualizando com tudo que está sendo discutido a nível da comunidade. Gostaria também de fazer um agradecimento pessoal, por nesse período em que eu sou o diretor aqui do CAI, eu tenho recebido do secretariado executivo todo o apoio para que o Centro de Análise Estratégica consiga elevar o seu relevo dentro da componente de defesa. Muitíssimo obrigado, agradeço essa excelente palestra de hoje e passo a palavra à Vossa Excelência para o encerramento desta sessão. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Comandante Evaldo Cabelo. E para mim, e quero aproveitar antes de mais nada esta oportunidade para lhe agradecer uma vez mais o excelente trabalho que desenvolveu à frente do CAI. Para mim, que pude acompanhar de perto as suas atividades, deu para perceber até que ponto a sua gestão imprimiu um grande dinamismo às atividades do CAI e, de certa forma, colocou o CAI no mapa. Isso é muito importante e transmito-lhe o meu grande apreço e o meu enorme conhecimento pelo trabalho que desenvolveu nestes anos. E, no fim de contas, eu termino como sei, orgulhoso de ter servido uma comunidade rural única e insubstituível, criada pelos nossos Estados há exatamente 25 anos, num ato de fidelidade à vocação e à vontade dos seus povos. Como repeti inúmeras vezes ao longo do meu mandato, o futuro da CPLP depende de nós. Será o que todos quisermos que seja. Obrigado. Senhor embaixador, resta-nos apenas pedir a todos, pela brilhante palestra, uma salva de palmas à Vossa Excelência. Muito obrigado. Saudações de Maputo para Vossa Excelência e para todos.